Olá, meus queridos irmãos, que alegria estarmos em mais um encontro semanal. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pastoreando. Hoje nós temos aqui conosco o Padre Anderson aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Pastoreando. Olá, eu agradeço o convite, Padre Everton. Então, como o Padre Everton disse, sou o Padre Anderson, estou como administrador paroquial ali na paróquia Jesus Bom Pastor, aqui em Santo André, mas estou aqui no convênio emprestado para os estudos, porque eu sou da Diocese de Marília, E nos meus estudos eu trabalho com a liturgia. Que bom, sempre teve esse amor pela liturgia? Olha, acho que desde seminarista eu já fui chamado para ser auxiliar de cerimônias lá na Diocese. Depois o cerimoniário saiu, eu acabei assumindo. Fiquei por quase 15 anos lá. E agora vim para cá para estudar teologia litúrgica, mas mais na dimensão pastoral. Que coisa boa, né? Bom, a liturgia é central na nossa fé cristã, então a gente vivenciar bem, celebrarmos bem, é algo fundamental. E hoje, então, o nosso assunto aqui com o nosso povo é justamente um pouquinho esse tema de liturgia, já que o senhor é especialista também em liturgia, está se especializando cada vez mais, a gente poder conversar. Estamos já no finalzinho do ano e agora a gente vai começar um novo ano litúrgico, um novo ciclo, e às vezes as pessoas ficam com muitas dúvidas sobre isso, E a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. O que é o ano litúrgico? Nós vamos entrar um pouquinho no ciclo que nós vamos adentrar agora, que é o Natal, falar um pouquinho do Advento, mas antes disso vamos ampliar e entender, O que é o ano litúrgico? Às vezes as pessoas estão na missa e elas ouvem, agora começamos um novo ano litúrgico, e as pessoas ficam meio confusas do que se trataria isso tudo, Então, o ano litúrgico, ele distingue do calendário civil, O calendário civil começa oficialmente 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro. O calendário litúrgico, que é o calendário religioso, ele começa no primeiro domingo do Advento, que geralmente começa ali no começo do mês de dezembro ou no final do mês de novembro. Este ano começa justamente no dia 30 de novembro, O último dia de novembro, E ele vai até o 34º sábado do tempo comum, que é antes da primeira véspera ali do dia 29 nesse ano. Esse calendário, ele tem 3 ciclos importantes para celebrar o mistério pascal de Cristo, porque o que é mais central e importante no ano litúrgico é o mistério pascal, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nós celebramos em toda a Eucaristia, em toda a missa. Tanto que a festa da Páscoa é bastante central, Tanto que o calendário pascal ele é um pouquinho diferente do calendário civil, normal, porque ele segue um ciclo luno-solar. Por quê? A data da Páscoa, ela muda a cada ano porque deve ser sempre o primeiro domingo depois do equinócio de março. E na lua cheia, ainda inclusive, Então, por isso que a data da Páscoa muda a cada ano. Ela vai entre os dias 25 de março até, no máximo, 20 de abril. Vai depender quando o ciclo da lua cheia cair entre esse mês lunar específico. Dada a data da Páscoa, aí nós marcamos as outras datas, como o período quaresmal, que é 6 semanas antes, depois o período pascal, que é 7 semanas, até o domingo de Pentecostes, e com essa data também, 40 dias depois, temos a festa da Ascensão, temos depois o domingo de Pentecostes, domingo da Santíssima Trindade, e na 8ª da Santíssima Trindade, nós temos a festa de Corpus Christi. Por isso que essas datas mudam a cada ano no calendário litúrgico. Isso é interessante, que as pessoas ficam sempre na dúvida, por que esses feriados religiosos mudam tanto, E aí fica essa explicação, porque aí as pessoas vão compreendendo que cada ano realmente precisa mudar. E é interessante, então o central é realmente a Páscoa, Tem gente que fica procurando o Carnaval por conta do feriado, Mas o Carnaval ele foi marcado justamente em vista, primeiramente, da Páscoa, Sim, o domingo de Páscoa é o domingo mais importante do ano. Tanto que a missa principal, que poderíamos dizer assim, a missa máxima, é a Vigília Pascal do Sábado Santo, que ela celebra todo o mistério da criação e também o mistério pascal de Jesus Cristo. A partir desta questão que tem a ver com a própria mudança da estação, com a natureza, e ao mesmo tempo o fato histórico. De um lado, do Antigo Testamento, que é a libertação do povo de Israel do Egito, e de outro, a libertação que nos trouxe Jesus pelo seu mistério da cruz e ressurreição. Então,
ali, marcada a festa da Páscoa, né, ela centraliza todo o calendário litúrgico e diversas festas que dependem dela. Por isso que a quarta-feira de cinzas ou o carnaval cai cada ano num dia. Que coisa interessante, né? Isso é muito bom para a gente poder ir compreendendo, né? E aí a gente entende, né? Falamos aqui, né? O dia principal, então, da vida do cristão é o domingo de Páscoa, né? É o domingo por excelência. Mas esse domingo ele é tão importante que ele se reproduz, né? E a gente celebra semanalmente. Então existem também os ritmos dentro do ano litúrgico que a gente vai celebrando, né? Então isso que a gente celebra uma vez no ano de uma maneira tão solene, a gente celebra toda semana também com grande solenidade, né? Isso, o calendário litúrgico ele tem 3 ritmos. Nós podemos dizer que existe um ritmo diário, que é marcado justamente com a liturgia das horas, que são os salmos que a igreja oficialmente reza durante o dia, que é dividido em pelo menos 7 momentos. Mas entre os principais está o amanhecer e o entardecer, que é marcado pelas orações das laudes e das vésperas. As laudes celebram a ressurreição de Cristo, e as vésperas, geralmente, a paixão de Cristo na esperança da ressurreição. Então, o entardecer que espera o amanhecer de um novo dia, que para nós sempre é Páscoa, a ressurreição de Cristo. Depois, nós temos o ritmo semanal, que é marcado pelo domingo. Para nós, o domingo é o dia do Senhor, é o dia por excelência de guarda, é o dia que a gente deve se dedicar tanto à oração, quanto também ao descanso, né? Não é só um dia de lazer, um dia para que o cristão não faça nada, não. É um dia primeiro de oração, de meditar a palavra de Deus, de comungar do pão da vida que é Cristo, pela Eucaristia, mas também que nos leva à convivência fraterna, à prática da caridade, à busca de encontrarmos os irmãos com alegria, tanto na igreja, quanto também em nossas famílias, como também em atitudes de obras sociais. O domingo, por excelência, é o dia mais sagrado para o cristão, tanto que isso está até nos mandamentos, né? E depois nós temos o ritmo anual, que é marcado por essa Páscoa anual, que é a festa da Páscoa. Só que o ritmo anual ele tem 3 ciclos principais. Nós falamos desse primeiro ciclo, que a gente diz que é o ciclo pascal, que é marcado sempre por um tempo de preparação e um tempo da festa principal e seu prolongamento, né? Tanto que a gente diz que no ritmo semanal, todo domingo é Páscoa, mas também Pentecostes, porque celebramos a ressurreição de Cristo e também a infusão do Espírito Santo para que a igreja continue a missão, né? Tanto que a palavra missa, né, ela quer dizer, eu vos envio, né? Então, essa palavra quer dizer que somos enviados, aquilo que celebramos na vida, aquilo que celebramos na Eucaristia, possa ser celebrado na nossa vida, pode ser atitude, né, da prática da justiça e da caridade a partir do Evangelho. Agora, nesse ritmo anual, então nós temos esse tempo de preparação, que na Páscoa, no ciclo pascal, é a Quaresma, que é marcado por 40 dias. Esses 40 dias começa a conta. Aliás, essa conta, às vezes, a gente até se equivoca, né? Mas eu gosto de lembrar o que São Leão Magno diz lá nos seus sermões. A Quaresma começa no primeiro domingo da Quaresma e vai até a primeira véspera de Quinta-feira Santa. Aí dá 40 dias certinho, incluindo o domingo. Porque eu já vi outras pessoas falarem, dá para contar diferentes, começar na quarta-feira de cinzas e exclui os domingos, etc. e tal, né? Mas os 40 dias começa a contar a partir do primeiro domingo da Quaresma, segundo São Leão Magno. Mas oficialmente a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, então teríamos aí 43 dias de Quaresma para ser precisamente, né? Esses 40 dias se viver o mistério pascal de Cristo em preparação, sobretudo tem uma teologia batismal. Então as leituras elas vão falar tanto do batismo quanto da penitência e da importância da reconciliação e da misericórdia de Deus. E na última semana, que é a Semana Santa, né, que começa no domingo de Ramos e vai até o domingo de Páscoa, vai tratar todo o mistério pascal de Cristo, desde sua paixão, né, sua entrada triunfal em Jerusalém, a sua paixão, morte e ressurreição.
Então é um tempo muito especial, né? Nós cristãos amamos celebrar ali a Semana Santa, né? Um tempo muito intenso, muito profundo, né? O Tríduo Pascal de uma riqueza de simbolismos, né? Toda a celebração deve ser muito bem preparada, né? Então é um período muito forte, né? Então esse é o primeiro período forte do ano litúrgico, né? Esse vem por primeiro. O segundo ciclo forte, aí seria esse que a gente está prestes a adentrar agora, que é o ciclo do Natal. Exato. Né, só concluindo um pouco do ciclo pascal, né, existe também o tempo de prolongamento, que são os 50 dias. A gente fala que é quaresma, 40 dias antes da Páscoa, e depois a gente pode falar que é uma quinquagésima, porque são 50 dias depois da Páscoa, que inclui aí a festa de Pentecostes, que conclui esse ciclo pascal. É interessante uma particularidade desse ciclo, que se privilegia o Evangelho de São João, sobretudo no tempo pascal. A gente lê quase de maneira semi-contínua esse evangelho, e inclusive aos domingos da quaresma e aos domingos do tempo pascal. Existem outros evangelhos que vão se complementando diante desse ciclo, que é um ciclo anual, dominical, trienal, né? Nós temos dentro desse ciclo, né, dominical, sobretudo, 3 anos, que é o ano A, B e C, que privilegia cada ano um evangelho específico. O ano A, Mateus, o ano B, Marcos, o ano C, Lucas. Mas o evangelho de João, ele é colocado nesses ciclos fortes. O segundo ciclo, como você colocou, é o ciclo do Natal, que a gente já vai começar, né, agora dia 30 de novembro. O ciclo do Natal também tem um tempo de preparação e a festa principal e o prolongamento. Só que diferente da Páscoa, o Natal é marcado pelo dia 25 de dezembro, que é o dia, vamos dizer, o segundo dia mais importante, porque aí vai celebrar outro mistério, que é o mistério da encarnação em vista do mistério pascal. Porque é necessário que o Verbo divino, o Deus de toda a eternidade, a palavra eterna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumisse nossa humanidade para que ela fosse redimida. O interessante do tempo de preparação do advento é que ele não é marcado apenas como um tempo penitencial. Ele tem um duplo movimento, esse tempo do advento. A primeira parte do tempo do advento, que vai até o dia 16 de dezembro, é marcado para a segunda vinda de Cristo. Então é um tempo praticamente escatológico, no sentido assim que reflete sobre a finalidade última do ser humano, bem como também o dia do juízo final e também a vinda de Cristo, né? A sua vinda gloriosa para implantar o seu reino definitivo de justiça, paz e amor. É interessante que, se a gente pega, né, as pessoas podem acompanhar o dia a dia, as leituras falam muito disso, são leituras apocalípticas, né, Jesus falando do fim dos tempos, né, então mesmo o ciclo das leituras, a primeira leitura, sempre traz alguns elementos assim escatológicos, apocalípticos, né, então as próprias leituras vão demonstrando um pouquinho isso, né, Jesus falando do fim dos tempos, né, então é bem interessante isso, as pessoas podem acompanhar lendo a liturgia diária, né, a cada dia ir observando ali as leituras, né. Sim, tanto que no tempo do advento a gente diz que tem um grande profeta do Antigo Testamento, que é o profeta Isaías. É Isaías que vai ser de maneira privilegiada lido nesse tempo, porque ele toca nesse dia do juízo do Senhor. Além de algumas profecias de Malaquias, de Joel, algumas coisas também de Jeremias e Ezequiel. Mas o profeta do Antigo Testamento que é privilegiado no tempo do advento é Isaías. Né? Tanto que ele vai falar tanto da primeira vinda de Cristo, né, do Emanuel, Deus conosco, né, no capítulo 7, quanto também vai falar do dia da ira, do dia do juízo final. Né? Agora, outro profeta que é privilegiado no tempo do advento, aí já é aquele que faz a ponte com o Novo Testamento, que é o profeta João Batista. Né? Ele também é um privilegiado nos evangelhos desse tempo, porque ele é que prepara a vinda do Senhor. Né? Tanto que havia profecias antigas que falavam do retorno de Elias em preparação ao Messias. E o próprio Cristo vai afirmar que esse Elias que deveria vir seria João Batista. Então, esse é o outro profeta privilegiado no tempo do advento, que a gente até vai ver, sobretudo ali no segundo, no terceiro domingo do advento, vai se privilegiar essa figura. E a terceira figura que eu acho que se privilegia no tempo do advento é a Virgem Maria, por causa do mistério da encarnação. Aí nós temos a segunda parte
do Advento, que começa naquela semana, praticamente uma novena próxima do Natal, que é de 16 a 24 de dezembro. Daí se privilegia a figura de Maria e José, por excelência, por causa do mistério da encarnação, vai falar da primeira vinda de Cristo, e também do nascimento de João Batista, com as figuras de Zacarias e Isabel. Interessante. E aí vem então praticamente esses 9 dias mesmo que antecedem o Natal, e dali vai surgir na piedade popular a ideia das novenas de Natal, né? Então a novena litúrgica são esses 9 dias que vêm, mas na nossa dinâmica pastoral a gente vê que as pessoas começam a se preparar também para celebrar o Natal em família, né? É exatamente, isso que é interessante, né? Essa semana, né, de 16 a 24, que deu origem à novena litúrgica do Natal, ela vai fazer essa novena popular, né? É interessante que essa semana também é apelidada de Semana do Ó, porque cada dia a antífona da véspera, mas também o versículo da aclamação do Evangelho vai falar uma aclamação de um título messiânico, né? Ó Emanuel, ó Rei, ó Chave de Davi. Existem 8, 9 Os, né, que permite nessa semana refletir os títulos messiânicos de Cristo. E a novena de Natal popular nos ajuda cada ano com matemática para nos prepararmos assim em família, em comunidade, né, a preparação da vinda do Senhor. É claro que na prática, por causa da questão do comércio e das festas, a novena de Natal não é celebrada na novena litúrgica, né? Acaba se antecipando, às vezes até um pouquinho antes do Natal, para que as pessoas possam, assim, se organizar melhor. Mas isso não é um problema. Não é, estar em família é muito bom. Lá na paróquia mesmo, já tem que começar já desde o primeiro domingo do Advento, porque senão não dá conta também. Muitas pessoas querem a oração em casa, né? Então os grupos vão se organizando, grupos de rua, né? Eu imagino que muitas paróquias também têm essa experiência, né? E aí as pessoas vão para as casas mesmo, né? São vários dias. Geralmente a gente procura fazer um momento de conclusão desse trabalho na paróquia antes do Natal, para que a gente possa celebrar o Natal com tranquilidade, né? Então é um momento forte também pastoral, que é muito interessante para poder ir levando às famílias também essa dinâmica, essa expectativa que nós estamos vivenciando ali nesse período do Advento, né? Não, com certeza. E aí nós temos a festa principal desse ciclo, que é a própria festa de Natal. É interessante que a festa de Natal, ela tem a sua importância ao ponto de que na antiguidade se fizeram 4 missas, né, para o dia de Natal. Nós celebramos, na verdade, só apenas 2 pastoralmente, devido à necessidade, né, que a gente celebra a principal, que é a missa da noite de Natal, que tradicionalmente deveria ser próxima à meia-noite, mas como fala no dito popular, a missa do galo virou já a missa do pintinho, e se a gente tomar cuidado pode ser a missa do ovo, né? Se a gente celebrar muito cedo, né? Mas geralmente essa missa tem que ser celebrada ao anoitecer. Geralmente as paróquias se organizam 8 horas hoje, né, às 20 horas, mas se a gente vê tradicionalmente ela deveria ser celebrada por volta das 22 horas, na verdade, para acabar próximo da meia-noite. Mas existe uma missa que antecede, que é a missa chamada missa da vigília ou da vespertina, que essa pode ser celebrada ao entardecer. Tem leituras próprias, distintas para essas missas. E a terceira missa seria a missa da aurora, que também dificilmente vejo celebrar, que essa missa deveria ser celebrada no máximo até 9 horas, entre as 6 da manhã às 9 horas da manhã. E a que celebramos no dia de Natal, que é particularmente a que celebra a missa do dia de Natal, que aí refletimos o Evangelho de João, capítulo 1, que fala da encarnação do Verbo de Deus, né? O Verbo que se fez morada entre nós. Isso é muito interessante, né? E aí, cada um com as suas leituras, realmente as pessoas não têm tanto acesso. Quem assina, às vezes, a liturgia diária, esses livrinhos todos, consegue ver as leituras de cada uma dessas missas, né? Porque acaba vindo ali para que as pessoas tenham essa noção, né? Mas pastoralmente, até mesmo pelo comércio, pela sociedade que a gente vive, é quase que impossível vivenciar todas essas missas, porque as pessoas recebem família, viajam, passeio. Então, fim de ano é um evento à parte, né? Exato. E a gente... Exato, o fim de ano é um evento à parte. E às vezes o pessoal privilegia mais essa missa da noite, que realmente é a missa principal, né? Que privilegia o Evangelho de Lucas. Tanto a missa da noite quanto da aurora, o Evangelho de Lucas é o central, né?
Mas a missa vespertina, ela fala do nascimento de Jesus segundo Mateus, que vai falar da origem de Jesus. Então traz um pouco a genealogia. Depois a gente tem o prolongamento do tempo do Natal. O prolongamento do tempo do Natal não é tão grande, né? Que aí ele é marcado com algumas festas dominicais. Primeiro, o domingo depois do Natal é sempre a festa da Sagrada Família. A não ser que seja 1º de janeiro, né? Que aí se for 1º de janeiro, no domingo, a gente vai celebrar a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, né? Aí a gente antecipa a festa da Sagrada Família para o dia 30 de dezembro, na sexta-feira, né? Depois da festa da solenidade Santa Maria, Mãe de Deus, o primeiro domingo do ano é sempre a solenidade da Epifania do Senhor, ou a festa popularmente conhecida como a festa dos Reis Magos, né? Que tradicionalmente seria 6 de janeiro, mas como é uma missa de preceito, no Brasil é sempre transferido para o primeiro domingo do ano, né? E depois, o segundo domingo do ano, ou dependendo de como for a data, o tempo do Natal se encerra e já abre a chave para o próximo tempo com a festa do batismo do Senhor, que começa ali a grande festa do qual manifesta Jesus na sua vida pública. Podemos dizer que o tempo do Natal, pós-Natal, é um tempo de manifestação da divindade de Cristo, porque ele se mostra ao mundo pelos pastores, depois ele se mostra ao mundo pelos Reis Magos, para todos os povos, como luz das nações, e por fim, ele se mostra na sua vida pública quando o Espírito Santo desce sobre ele e manifesta no batismo no Rio Jordão por João Batista. Existiria uma terceira manifestação divina, que geralmente a patrologia diz que seria as bodas de Caná. Só que as bodas de Caná é só privilegiado no segundo domingo do tempo comum do ano A. Nos outros anos já não se fala dessa festa. Interessante, né? E esse tempo do Natal, propriamente dito, ele é bem reduzido, né? Comparado ao tempo da Páscoa, que tem 50 dias. Esse aqui não dura uns 15 dias, né? No mais tardar, né? A primeira quinzena de janeiro já conclui esse período, né? Sim, no máximo ele vai até dia 13 de janeiro, né? Tanto que se cair, por exemplo, 1º de janeiro, que é o primeiro domingo do ano, o segundo domingo já vai ser Epifania e na segunda a gente já celebra o batismo do Senhor. Porque a data máxima do tempo do Natal é até dia 13 de janeiro. Depois disso já é tempo comum. Que aí é o grande ciclo, né, o terceiro ciclo do tempo litúrgico, que é o maior que existe, né, que vai de 34 semanas. O tempo comum, ele tem duas partes, né? Tem um depois da Epifania até antes da Quaresma, e depois tem o depois de Pentecostes, que vai até o sábado antes do Advento, né, que é marcado com a conclusão dominical com a festa de Cristo Rei, né? Não existe um primeiro domingo do tempo comum. Praticamente o primeiro domingo do tempo comum é o último do tempo do Natal. Seja esse a Epifania, seja esse, de maneira privilegiada, a festa do batismo do Senhor, né? E aí começa essas 34 semanas, que aí vamos celebrar o mistério pascal na vida pública de Jesus, nos seus ensinamentos, nos seus sinais e milagres, do qual ele anuncia o reino de Deus. E é interessante, nesse tempo comum é onde a gente vai privilegiar o evangelho do ano próprio, né? Exato, o ciclo trienal está muito mais marcado no tempo comum do que nos tempos fortes. Apesar no ciclo dominical as leituras mudarem, né, a cada 3 anos, então seguem uma maneira diferente e privilegia um evangelho, lembro de novo, o evangelho de João, ele é privilegiado, sobretudo nesse tempo do Natal, né, e alguns nos domingos do Advento de maneira nenhuma. O evangelho de João, particularmente, ele é privilegiado mais para o depois do Natal, né, que vai falar desse mistério da encarnação e da missão do seguimento de Cristo, que vai ali o primeiro capítulo e o segundo capítulo de João. A partir do terceiro capítulo de João, a gente vai privilegiar no tempo pascal. Todo o tempo pascal vai ler do terceiro até o último capítulo, praticamente, né? Agora, os outros evangelhos não. A gente vai privilegiando cada ano num domingo, que é Mateus, Marcos e Lucas. Nós estamos no ano C, né, terminando o ano C, que é o ano de Lucas, e vamos começar nesse primeiro domingo do Advento
privilegiar o Evangelho de Mateus. Então, já o primeiro domingo do Advento já traz o Evangelho de Mateus, porque cada um desses evangelhos tem o seu tema escatológico também. Uhum. E é interessante, então as pessoas podem observar, então fiquem atentos aí, ao longo do ano a gente vai observar, quando chegar no tempo comum, a gente vai quase que sequencial o Evangelho de Mateus, né? E é bem interessante. Então, os tempos fortes vai para cada local próprio, mas no tempo comum, de um modo geral, a gente vai lendo meio que sequencial o Evangelho segundo Mateus, esse ano, no caso, nesse ano próximo que nós vamos entrar, né? Isso. A gente fala que a espiritualidade do tempo comum é uma espiritualidade da leitura semi-contínua da palavra de Deus. Não que no domingo a gente vai ler versículo por versículo do Evangelho, não. Alguns trechos vai se privilegiar no domingo. Agora, durante a semana, não. Durante a semana nós lemos o Evangelho versículo por versículo, né? Que aí a gente tem um outro ciclo, um outro ordenamento que chamamos de ordenamento ferial, né? Que ferial quer dizer não de feriado, né? Mas do ciclo semanal, que é de maneira semi-contínua. No tempo comum, nós privilegiamos também os evangelhos sinóticos, mas isso é anual, né? Ele tem um ciclo bienal para a primeira leitura, então a primeira leitura, seja as cartas do Novo Testamento, seja os profetas e os livros do Antigo Testamento, é trocado num ciclo bienal e é lido de maneira semi-contínua também. Então, a primeira leitura durante a semana não vai haver com o evangelho durante o tempo comum. Não nos tempos fortes. Nos tempos fortes, por exemplo, o ciclo do Natal e o ciclo pascal, que aí compreende Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, nós temos uma leitura própria e ela tem uma leitura fixa, anual. É interessante que no tempo pascal se privilegia a leitura semi-contínua do Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São João, né? Agora, durante o tempo comum, não. Durante o tempo comum, a primeira leitura e o salmo vai estar em consonância com esse ciclo bienal. Mas o evangelho não. O evangelho vai ser lido os três sinóticos, né, os três semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, na seguinte sequência, né? Do primeiro ao nono, do nona semana do tempo comum, a gente vai ler o evangelho de Marcos. Do 10º ao 21º, se eu não me engano, nós vamos ler o Evangelho de Mateus. E no final do ano, sempre privilegia da 21ª até a 34ª semana o Evangelho de Lucas. Olha que interessante, né? Então, para a gente ir acompanhando, e assim a gente vai tendo um contato com a Sagrada Escritura, né? Com diversos trechos ali, e sobretudo os evangelhos que são a base mesmo do cristianismo, né? O centro da Sagrada Escritura está ali, né? Para nós, né? Porque todo o mistério de Cristo ali. Então é interessante a gente poder observando. E aí no tempo comum, esse tempo longo, 34 semanas aí, né, um tempo longo, onde a gente vai fazendo essas meditações, e ao longo desse tempo comum também, às vezes vão surgindo algumas festas, algumas solenidades, que podem cair também no domingo, e algumas delas podem ser celebradas, inclusive, dentro do domingo, não é isso? Isso. Existe também, vamos dizer, a parte do que nós chamamos de festas do Senhor, festas a Nossa Senhora e as festas dos santos, que a gente chama de santoral. Né? Esse ciclo cai em datas específicas, né? Nós temos várias solenidades do Senhor durante o ano, além do Natal e da Páscoa, da Epifania, nós celebramos a apresentação do Senhor no dia 2 de fevereiro, tem 25 de março, que cai dentro da Quaresma, às vezes é transferido para a Páscoa, que é a Anunciação do Senhor, que é justamente 9 meses antes do Natal, né? Temos a festa da Transfiguração do Senhor, no dia 6 de agosto, a exaltação da Santa Cruz, dia 14 de setembro, e estas festas, de modo particular, quando caem no domingo, elas são celebradas como solenidades, né? Então, elas, mesmo caindo no domingo no tempo comum, elas vão ser celebradas. E aí nós temos também algumas outras festas do Senhor, que estão de acordo com a festa do Natal, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é a 8ª de Corpus Christi, o próprio Corpus Christi, que aí já cai nos dias certeiros, né? Corpus Christi sempre será uma quinta-feira depois da Santíssima Trindade, e o Sagrado Coração de Jesus sempre será a segunda sexta depois do Corpus Christi, né? Então por isso que essas datas são uns poucos móveis, mas essas não vão cair no domingo.
Depois nós temos, de segunda importância, né, as festas marianas. As festas marianas, a principal, que essa é celebrada no domingo, é a Assunção de Maria, né, próximo do dia 15 de agosto. Então, o terceiro domingo de agosto, no Brasil, sempre é celebrada a Assunção de Maria. Já outras festas marianas, elas não têm a sua devida importância, a não ser a festa de Nossa Senhora Aparecida, né, que, por coincidência, esse ano também caiu no domingo e é celebrado com solenidade, né. Aí nós temos, entre outras festas marianas de devoções popular, como a padroeira da nossa diocese, que é Nossa Senhora do Carmo, no dia 16 de julho. Nós temos também a festa do nascimento de Maria, 8 de setembro, e a sua consagração no dia 21 de novembro. E tem uma festa no Brasil que é de preceito, que cai no tempo do Advento, que é a Imaculada Conceição, que é dia 8 de dezembro. Esta festa também, no Brasil, no caso particular, né, por ser uma festa de preceito para o Brasil, segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se ela cai no domingo, ela substitui também o domingo do Advento. É a única exceção no calendário litúrgico. E depois nós temos as festas dos grandes santos. Destaca-se São José, que tem duas datas privilegiadas, no dia 19 de março, né, que é celebrado dentro da Quaresma, e depois dia 1º de maio como memória facultativa, como padroeiro dos trabalhadores. E depois nós temos São João Batista, como o último dos grandes profetas, que também tem duas grandes datas. Uma que é celebrada com solenidade, essa até se cair no domingo é celebrado, que é a Natividade de João Batista, no dia 24 de junho, né, tem até uma missa de vigília dela. E depois nós temos a memória facultativa, não, memória obrigatória, mas ela só cai durante a semana, que é dia 29 de agosto, que é o martírio de João Batista. Ela não é celebrada com solenidade. É interessante que João Batista e a Virgem Maria são os únicos no calendário litúrgico, com exceção de Jesus, que naturalmente celebramos seu nascimento e sua morte e ressurreição, mas que nós celebramos também o seu nascimento. Porque geralmente a data dos santos, depois desses, só vai celebrado no seu dia do seu martírio, no dia de sua morte, como nascimento para a vida eterna. Que no caso de João Batista seria 29 de agosto, e no caso da Virgem Maria, a data por excelência é 15 de agosto. Agora, eles são celebrados também o seu Natal, o seu nascimento, que Maria dia 8 de setembro, e João Batista, a grande solenidade do seu nascimento, no dia 24 de junho. Os demais santos, nós vamos ter dois grandes grupos de santos que é celebrados como festas ou memórias, né? E as memórias podem ser obrigatórias, dependendo da sua importância no calendário litúrgico e na vida da igreja, e as memórias facultativas, que aí vai depender das circunstâncias de cada conferência episcopal para esse ordenamento, né? Geralmente celebramos os mártires, né? Da cor vermelha, né, tem o destaque disso por causa do sangue do martírio, no dia do seu martírio, e de brancos não mártires, que é celebrado também no dia da sua morte, ou se aquela festa cai, se seu martírio, sua morte foi num dia da Quaresma, ou já tem um outro santo que se celebra nesse dia de grande importância, é transferido para uma outra data importante no calendário, na vida dele. Isso eu coloco como exemplo dois santos recentes no calendário litúrgico, que são memórias facultativas. São João 23 e São João Paulo II. São João 23, a sua morte acho que foi numa outra data, não me lembro aqui de cabeça quando que é, mas escolheram não a data da sua morte, mas sim um feito importante na vida de João 23, que foi o Concílio Vaticano II. Tanto que celebramos o dia 11 de outubro, que é o dia que abre o Concílio Vaticano II. E depois São João Paulo II também não foi no dia de sua morte, porque ele morreu, se eu não me engano, foi dia 2 de abril ou 4 de abril, uma coisa assim. E cai sempre na semana, que pode cair na Semana Santa ou no tempo pascal ou tempo quaresmal. Por isso que foi transferido para a data do início do seu pontificado, que é dia 22 de outubro.
Olha que interessante, né? E aí, meio que já concluindo, a gente vai percebendo isso, né? Se no início do tempo comum a gente tem o batismo do Senhor, ou a Epifania, o final do tempo comum também, o último domingo, sempre é a solenidade também de Corpus Christi, né? Então a 34ª, de Corpus Christi, perdão, de Cristo Rei, né? Sempre o último domingo do ano litúrgico é sempre a festa do Cristo Rei do Universo, né? Sim, isso foi uma inovação no Concílio Vaticano II, porque essa festa de Cristo Rei é uma das festas mais recentes que nós temos no calendário litúrgico, né? E na reforma do concílio foi colocado justamente no último domingo do tempo comum, como uma forma de coroamento desse ciclo pascal, do ciclo do tempo comum, do qual celebramos a finalidade última do ser humano, que é ver a glória de Deus. É interessante que a cada ano, ao privilegiar um evangelho diferente, sempre tem uma conotação diferente. Por exemplo, nesse tempo, estamos concluindo que é Lucas que celebramos, se privilegiou Lucas, que vai falar do sentido escatológico, ou seja, Cristo, o Rei do Universo, é o grande Messias que virá no fim dos tempos. Mas quando nós celebramos Mateus, por exemplo, que é o próximo ano, vai privilegiar aquela parábola do juízo final, no qual Jesus vem para julgar os vivos e os mortos e retribuir a cada um segundo as obras de misericórdia, né? E no evangelho do ano B, que é Marcos, se eu não me engano, não se lê Marcos, talvez se lê João, mas agora me falha a memória. Mas o interessante é que vai mostrar Cristo Rei no alto da cruz, porque ali é o seu trono de glória, é o seu momento da hora da sua glorificação. Que coisa boa, né? Então, só vai recordando aqui que nesse ano, o Cristo Rei, a gente celebra também a juventude, celebra muito forte o Cristo Rei, porque é o dia também da jornada diocesana, né, da juventude. Então, também as dioceses promovem aí os seus trabalhos, o Papa Francisco puxou para essa data, né? E aí a juventude sempre se reúne para poder celebrar bem o Cristo Rei, fechar o ciclo litúrgico e assim adentrarmos o tempo novo, a vivência aí do tempo do Advento, né? Antes da gente concluir, ainda puxando algumas coisinhas do tempo do Advento, tem alguns simbolismos que acompanham bastante a gente no tempo do Advento e no período do Natal, né? E eu queria falar sobre esses dois e aí a gente já vai encerrando nossa conversa, né? Mas um deles é a coroa do Advento, um momento de uma paraliturgia, e o outro deles é o presépio, né? A edificação dos presépios nas comunidades, né? São dois símbolos que acompanham também o tempo de preparação e o próprio tempo do Natal, no caso do presépio, né? Sim, os dois acompanham o ciclo do Natal. A coroa do Advento é mais o Advento mesmo. Ela é uma paraliturgia porque oficialmente na liturgia romana ela não tem nenhuma prescrição ritual. É um costume que se iniciou-se entre os países germânicos, sobretudo na Alemanha, né? E lá tem o costume, até fazer em família isso, né? De colocar 4 velas que vai se acendendo a cada domingo na proximidade do Natal, né? Então, cada uma dessas velas simbolizam os pontos cardeais, do qual Cristo é a luz do mundo que vem iluminar a toda a terra, né? De leste a oeste, de norte a sul. Aí temos toda a polêmica que a gente pode ver das cores dessas velas. Mas, tradicionalmente, essas velas podem ser brancas, né? Não tem cores essas velas oficialmente. Eu, particularmente, num ponto de vista pastoral litúrgico, não colocaria velas roxas, né, para preparar o advento. Tem uma opção que eu acho muito mais pastoral e didática, de velas coloridas, né? Aí se coloca primeiro a vela de cor verde, sinal da esperança da vinda de Jesus Cristo. Pode-se colocar a segunda vela até roxa, como sinal de penitência, conversão, por causa de João Batista. A terceira colocaria uma vermelha, sinal do amor, do martírio, que vem nesse Natal. E a última branca, do qual simboliza Cristo, luz do mundo, do qual já se celebra a proximidade do Natal. Então ao invés de colocar roxa, também pode colocar rósea no lugar, e a vermelha seria a segunda. Então, existem várias sugestões pastorais nesses sentidos. Mas se colocasse 4 velas brancas, não teria nenhum problema, porque o mais importante da coroa do Advento não são as cores em si, mas sim acender a cada domingo esta vela em vista do Cristo, luz do mundo, que vem a todo o coração humano. E o outro é o presépio.
O presépio a gente já monta já a partir do primeiro domingo do Advento, né, já em preparação ao Natal. Geralmente tem o costume de não colocar o menino Jesus, para colocar o menino Jesus apenas no dia do Natal, do seu nascimento. Alguns até depois colocam os Reis Magos também só no dia da Epifania, mas não tem nenhum prosseguimento assim ritual para isso, apenas a tradição e o costume de cada comunidade, de cada localidade, de formar esse presépio. O presépio tem uma origem mais católica, ele começa com, segundo as fontes, a partir de próprio São Francisco de Assis, né, que propôs, né, fazer o presépio. Geralmente ele começou isso de forma teatralizada, na verdade um presépio vivo, né, e depois se colocou-se o costume de fazer com imagens ou com representações, né, num devido recinto na igreja ou nas nossas casas. Agora, existe também a árvore de Natal. A árvore de Natal é um costume também germânico, adotado primeiramente pelos luteranos, né? Mas ela tem um forte símbolo, né? Mesmo cristão, porque a árvore do Natal ela simboliza a árvore da vida, a árvore que estava no jardim do Éden. E vamos dizer assim, foi um batismo desse costume, porque esse costume de colocar árvores no tempo próximo do equinócio de dezembro, né, já vinha até dos próprios povos germânicos na antiguidade. Mas a árvore, ela deve simbolizar a árvore da vida, que é o próprio Cristo. E as bolas coloridas que colocamos na árvore de Natal simbolizam os frutos da eternidade que Cristo vem nos oferecer a cada ano. Tanto que na proposta de Lutero, ou pelos luteranos, né, as bolas podem ser coloridas ou simplesmente brancas para simbolizar a luz, a vida e a graça que Cristo vem nos oferecer, ele que é a verdadeira árvore da vida. Olha aí que bonito, né? Todos os símbolos que a gente pode utilizar e a gente incentiva as pessoas a trazerem, né? Sobretudo o presépio nas suas casas. Hoje, com essa cultura, a gente dizia, né? Fim de ano é uma coisa à parte, e aí o comércio entra em cheio, e se a gente não toma cuidado, a gente se perde e esquece o tempo forte litúrgico que a gente está vivendo em vista do comércio, em vista das festividades civis, né? E aí quando a gente puxa um pouquinho, preparar, montar um presépio, ter um símbolo em casa, ajuda a gente a entender o sentido profundo religioso dessa festividade. Porque sem o sentido religioso ela não tem nenhum sentido de ser, né? Sim, porque ele vem celebrar esse Cristo, né? O Natal é isso, é celebrar o Cristo, o próprio Deus, que por amor se fez um de nós para a nossa salvação. Que coisa boa, né? Muito gostoso a gente falar sobre isso. Falar sobre liturgia é sempre bom, né? Espero que tenha sido para as pessoas também um momento de entender um pouquinho o que a gente vivencia ao longo de todo o ano. Agradeço muito sua presença, coisa boa, né? E vamos nos preparar para o Natal deste ano, com muita alegria, com muita felicidade na vida das nossas famílias, das nossas comunidades. Então agradeço muito sua presença aqui e seja sempre bem-vindo aí para a gente poder bater papo sobre esses temas de liturgia. Agradeço ao convite, agradeço ao senhor Padre Everton, né, por essa oportunidade de bate-papo e também da gente refletir sobre esse tema tão importante que é o calendário litúrgico. Muito bem, agora eu convido então todos a fazermos uma oração, convido o Padre Anderson a fazer uma oração para nós e nos dar a bênção final para concluirmos esse nosso encontro semanal. Peçamos ao Senhor que nos ilumine com a luz do seu Espírito para melhor nos prepararmos para o Natal do Senhor. Ó Deus de amor e de bondade, que pelo mistério da encarnação de seu Filho mostrastes ao mundo o caminho, a verdade e a vida. Dai-nos por este dom, né, a graça de perseverarmos no conhecimento e na espiritualidade de Cristo e que possamos, pelos seus ensinamentos, a colocar em prática pela caridade e pela justiça. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode dar a bênção para a gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço, Padre Anderson, agradeço você que ficou conosco mais esse episódio e semana que vem nos encontramos novamente para mais um episódio do nosso Pastoreando.